Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 279. Uma vida cristã autêntica, baseado no livro de Isaías. E nós estamos estudando o capítulo 43. Já faz 3 dias que nós estamos falando a respeito da glória de Deus, de como nós podemos viver a nossa vida para a glória de Deus e como nós podemos glorificar a Deus. E hoje nós vamos falar, o tema é tornando visível o caráter invisível de Cristo. E nós vamos continuar então o nosso texto base, Isaías 43, dos versículos 7 em diante. E diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, os que eu criei para a minha glória e que formei e que fiz. Traze o povo que anda e que tem olhos, é cego, surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se, povos reúnem-se. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as tuas testemunhas e por elas se justifiquem, para que ouça e se diga a verdade. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem eu escolhi, para que saibais e me criais e entendais que eu sou eu mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou, depois de mim nenhum outro haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, realizei e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Esse é o nosso Deus. Nós fomos criados, né? Fomos criados com o propósito de tornar visível o caráter invisível de Cristo. Quando compreendemos todas as simples, né, as implicações, na verdade, eternas de tal destino, desejamos fazer qualquer coisa possível para nos certificar que todos os obstáculos que possam impedir a nossa vida de ser uma vida que glorifica a Deus sejam removidos. Quando nós entendemos as implicações eternas do nosso destino, de vivermos para a glória de Deus, de termos o objetivo de tornar visível o caráter invisível de Cristo. Lembra-se então da palavra doxa, que nós falamos ontem, que se concerne, que tem a ver então com o ser humano. Então, é aquilo que fomos determinados por Deus para ser. E meditando, então, mais uma vez nas palavras de Isaías, aqui no versículo 7, que ele continua nos dizendo: a todos os que são chamados, somos chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória. Resumindo, então, e concluindo, nós vamos concluir hoje esse capítulo. Primeiro, nós somos criados para a glória de Deus. Segundo, não temos nenhuma esperança de refletir a glória de Deus sem que o Espírito de Cristo habite em nós a partir do momento da nossa conversão, porque é Ele que vai trabalhando de dia em dia, de glória em glória, e então mudando e trazendo a imagem de Cristo, o reflexo da imagem de Cristo em nós. O terceiro item importante da gente entender desse chamado é: alcançamos aquilo que deveríamos ser quando Deus é reconhecido em nós. E quarto, uma vida que glorifica a Deus ou o faz reconhecido é um processo que deve ser um processo progressivo, com o tempo e amadurecer. Então, por isso que nós estamos sendo transformados de dia em dia, de glória em glória, na própria imagem de Jesus. Então, é progressivo esse crescimento, ele leva tempo e isso tudo leva, então, ao amadurecimento.
Mas como você pode saber se a sua vida já está glorificando a Deus ou não? Então, estas têm algumas afirmações bíblicas que podem nos ajudar a ver se nós já estamos vivendo a nossa vida para a glória de Deus. Esse é o nosso destino. Esse é o propósito de Deus para nós. Então, nós vamos fazer hoje uma avaliação usando algumas verdades bíblicas que podem nos ajudar, então, a responder essas perguntas. A primeira delas está lá em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A pergunta é: a minha maior preocupação em tudo o que faço é saber Deus está sendo glorificado nisso? Se ele diz que quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, quando nós estamos lavando uma louça, nós estamos lavando para a glória de Deus. Quando nós estamos varrendo a nossa casa, nós estamos fazendo para a glória de Deus. Quando você arruma a sua cama, quando você arruma o seu guarda-roupa, você está arrumando para a glória de Deus. Quando você está dirigindo para a glória de Deus. Quando você está comendo para a glória de Deus. Quando você está lavando sua roupa, você está lavando para a glória de Deus. Quando você sai para o seu trabalho, você está saindo para trabalhar para refletir a glória de Deus. Quando você sai para estudar, você está saindo para glorificar a Deus. Quando você sai para viajar, para passear, você está saindo para glorificar a Deus. Nós precisamos saber se realmente nós temos essa preocupação no nosso coração de que tudo que nós fazemos está sendo para glorificar a Deus ou não. Aí, se você tem essa preocupação, se você tem esse princípio na sua mente e no seu coração, então você é alguém que está vivendo para a glória de Deus. Mas se isso não é a sua preocupação, se você não tem este princípio em tudo que você faz, então você precisa começar a viver a sua vida e fazer tudo para a glória de Deus. Segundo está lá em 1 Pedro 10, 11, 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, 11, que diz assim: cada um administre a outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. O Filho glorifica o Pai e nós glorificamos o Filho em tudo aquilo que nós fazemos. A pergunta é, então olha só, em minha relação com as outras pessoas, espero sinceramente que elas de alguma forma vejam Deus em mim. As pessoas veem Deus em você. Elas veem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, as mesmas atitudes que houve em Cristo Jesus. Se sim, você já está vivendo a sua vida para a glória de Deus. Terceira, 1 Pedro 4, 12 e 13 diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha lhe acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis. Pergunta é: quando eu passo por dificuldades e me volto para Deus, eu tento cooperar com Ele, a fim de que Ele possa usar essa adversidade, essa circunstância para o meu bem e para a sua glória? Porque Romanos 8, 28 e 29 diz assim: e Deus fará com que tudo que nos aconteça coopere para o nosso bem, segundo o propósito que Ele tem de conformar a nossa vida à imagem e semelhança do seu Filho. Propósito de Deus com tudo o que nos acontece, coisas boas ou coisas más, é que nós entremos na forma novamente, né? Conformar a imagem e semelhança do seu Filho. Deus usa todas as coisas. 2 Coríntios 4, 7, nós temos assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Minha pergunta é: às vezes sou capaz de executar tarefas
ou suportar situações somente pelo poder de Deus? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós reconhecemos isso? Que as circunstâncias que vivemos e estamos vivendo, se estamos vencendo, nós estamos vencendo pelo poder de Deus? Se sim, você entendeu e está vivendo a sua vida para a glória de Deus. Não se preocupe, nenhuma pessoa glorifica a Deus sempre em tudo o que diz ou tudo o que faz. No entanto, nós não devemos nos preocupar, mas nós devemos nos ocupar a experimentar fazer aquilo a que fomos chamados a fazer. Qual é? Lembrando que Deus quer fazer mais daquilo que temos ouvido, visto ou imaginado em cada vida, a partir da nossa vida. Em 2 Coríntios 2:9 está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem são aquelas que Deus preparou para os que o amam. Então, nós devemos escolher nos ocupar em progredir cada dia, em glorificar a Deus. 1 João 17, 9 e 10, Jesus declara assim: eu rogo por eles, Pai. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me têm dado, porque eles são teus. E todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Nós temos o chamado, o compromisso de nos ocuparmos em fazer tudo para a glória de Deus, glorificando o Filho. Cristo usou então o termo glorificado para indicar algo muito importante. As riquezas que recebeu, não importa aonde você esteja em sua jornada rumo à glorificação. A vida é livre em Cristo. Nós precisamos viver a nossa liberdade em Cristo. E aqui ele está dizendo que o maior tesouro que ele tem somos nós. Deus, Pai, o deu para ele. Então, aquilo que é dele, para ele, considera o maior tesouro, são as nossas vidas. Você é o tesouro dele. Jesus não quer tirar nada de você. Ele quer lhe dar além de libertá-lo. Ore a Deus sobre a vida que glorifica a Ele e lhe dê uma resposta a respeito daquilo que você acabou de aprender. Reveja essas perguntas, responda elas honestamente e não se preocupe. Se ocupe a partir de hoje de entender e viver cada dia, cada momento da sua vida para a glória de Deus. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional. E vamos passar então para o capítulo 55 de Isaías. Quem quiser ler, fique à vontade. Deus te abençoe e até lá.